amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com você. É para nós motivo de intensa alegria e muita satisfação poder retornar aqui no Para Ouvir e Pensar. O nosso objetivo é agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito. Quero agradecê-lo pelos mais de 400 inscritos, número que conquistamos nesta semana. Tenho certeza de que isso é uma resposta do céu. O programa Movimento Pentecostal foi criado para ser um instrumento de divulgação da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Ele sempre foi produzido pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é um órgão da Convenção. No período de 2004 a 2013, o programa esteve sob a coordenação executiva de Carla Ribas. Mulher à frente do seu tempo, ela sempre teve uma visão muito especial para o programa. Tanto é que o objetivo era sempre fazer um programa o mais profissional, o mais técnico que pudesse ser feito, sem desprezar a unção e a graça de Deus. Tanto é que talvez seja um dos únicos programas no meio evangélico e especialmente pentecostal que tenha trabalhado com matérias e reportagens. Eu comecei no programa no final do ano de 2006, produzindo entrevistas e matérias. O desafio foi muito grande. Passados todos esses anos, eu posso dizer para você com toda segurança que qualquer assunto, qualquer temática pode se transformar numa grande matéria. Naturalmente, alguns pré-requisitos precisam ser observados. Eu compartilho eles com você aqui agora, bem rapidinho. O primeiro aspecto muito importante para uma boa reportagem são as entrevistas. As entrevistas são fundamentais para a construção de uma história. Outro aspecto muito importante é a produção do texto. O texto final precisa ser bem escrito, ser objetivo, direto. As frases precisam estar na seguinte construção: sujeito, verbo e predicado. O assunto tem que fluir de forma linear, como uma espiral. À medida em que você vai tratando das coisas, elas vão acontecendo. E claro, cada coisa que você for falar, você precisa mostrar. Daí você precisa ter grandes imagens para cobrir todo o assunto que está sendo tratado. E finalmente, chegamos à fase final da matéria, que é a edição. Ali ela precisa ter efeitos especiais, precisa ter sonorização e a finalização precisa ser primorosa para que o assunto chame a atenção dos ouvintes, dos espectadores e possa assim atingir o objetivo para o qual ele foi pensado. Eu quero no programa de hoje trazer um momento muito especial que aconteceu há 10 anos atrás. É esse material que eu quero assistir agora com você, a ancoragem da Carla Ribas, e no final eu volto para fazer alguns comentários. Pastores brasileiros vão à terra dos pioneiros das Assembleias de Deus? O que eles foram fazer na Suécia você confere agora na reportagem de Jorge de Andrade. Confira. Missionários brasileiros em atuação em 5 continentes se reúnem na Igreja Filadélfia de Estocolmo para celebrar o centenário das Assembleias de Deus no Brasil. A reportagem do Movimento Pentecostal desembarcou em Estocolmo no dia 19 de maio. A cidade é a maior da Suécia. Nela estão a sede do governo nacional sueco, o parlamento e a residência oficial da monarquia. A população da metrópole é estimada em 2 milhões de habitantes. Porém, todos os anos, mais de 1 milhão de turistas a visitam. O objetivo deles é constatar a beleza dos parques, jardins e lagos da cidade, que está construída sobre 14 ilhas. Por isso, há 53 pontes. Para onde quer que se olhe, o cenário é de rara beleza arquitetônica e cultural. Não se sabe ao certo quando a cidade foi fundada. As antigas referências sobre Estocolmo estão em documentos latinos datados de 1252. Paramos na Igreja Filadélfia de Estocolmo.
Há mais de 100 anos, esta organização religiosa declara que Deus ama Estocolmo. O avivamento pentecostal chegou a Estocolmo em 1907. 2 anos depois, muitos crentes batistas receberam a promessa e falaram em línguas estranhas. Em 1910, um grupo começou a se reunir num salão chamado Filadélfia, ou Sétima Igreja Batista de Estocolmo. O pastor Levi Petrus tornou-se o líder do grupo e o maior expoente do pentecostalismo na Suécia. Ele organizou a Igreja Filadélfia de Estocolmo após a exclusão da União Batista Sueca. 3 anos depois, os missionários Samuel e Lina Listrom foram enviados ao Brasil. A Igreja de Filadélfia passou a patrocinar os missionários suecos no Brasil até os anos 70. Levi Petrus era considerado pastor-presidente dos missionários. Entre os dias 20 e 22 de maio, cerca de 250 obreiros brasileiros se reuniram para celebrar o centenário das Assembleias de Deus. Sob a coordenação do pastor e missionário Joel Freire da Costa, presidente da Convenção das Assembleias de Deus Brasileiras nos Estados Unidos, o encontro foi denominado Celebração Missionária. Há mais de um ano atrás, por volta do mês de fevereiro do ano de 2010, nasceu no coração dos missionários um desejo de fazer uma celebração do centenário da Assembleia de Deus do Brasil para homenagear a nossa liderança. Como nós estamos fora do Brasil, nenhum lugar melhor de celebrar os 100 anos da Assembleia de Deus do Brasil do que na Suécia, na nossa igreja-mãe. A abertura contou com a pregação do pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da CGADB. Os missionários foram apresentados e homenageados. Estiveram pregando o diretor da Secretaria Nacional de Missões da CGADB, pastor Anísio Nascimento, e Gessival Barbosa, presidente da Convenção das Assembleias de Deus no Japão. Homens cheios do Espírito Santo. O interesse do nosso coração é que o Espírito que veio sobre a igreja em Filadélfia esteja sobre a igreja do Brasil, já que o Brasil foi abençoado por missionários enviados pela Europa, que agora nós do Brasil enviemos missionários para a Europa que carece de um reavivamento espiritual. Em todas as reuniões, os louvores a Deus ficaram por conta das cantoras Eline Souza, da Flórida, Mary Hoffman, da Alemanha, Luciana Krebs, da Alemanha, Joey Vasconcelos, dos Estados Unidos, e Davi Maia, da Igreja Batista Renovada da Lapa, em São Paulo. O culto de encerramento contou com a presença de familiares de Gunnar Wingren e Daniel Berg. Bertil Wingren e Lars Wingren, respectivamente filho e neto do pioneiro, adoraram a Deus. A Assembleia de Deus tem dado uma mensagem evangélico. E isso foi a salvação do povo brasileiro. E eu tenho visto que os brasileiros têm um coração muito grande, muita emoção. É uma gente maravilhosa. Anne-Sophie, neta de Daniel Berg, deu uma palavra de incentivo aos brasileiros. O pregador da noite foi Nicolas Piensorro, líder da Igreja Filadélfia. We have strong bonds from the history, and I'm glad today that we could reconnect, because I think that we are supposed to be connected with one each other. No domingo pela manhã, a celebração aconteceu na nave principal do belo templo da Igreja Filadélfia. Com capacidade para 1.700 pessoas sentadas, o templo é o mesmo desde a inauguração em 1920 pelo pastor Levi Petrus. Louvor e adoração fizeram parte da festa, com a presença de missionários brasileiros. Pastor José Wellington Bezerra da Costa e a esposa dele, irmã Wanda Freire Costa, participaram da festa. Pastor Nicolas foi mais uma vez o preletor. Ele ministrou uma palavra sobre renovação espiritual na família, com base em passagem da Epístola de Paulo a Tito. Um dos pontos marcantes da visita dos brasileiros à Suécia foi a passagem pelo Skogsgikoguten. A palavra é repleta de consoantes e, por isso mesmo, bem difícil de ser pronunciada. Ela significa Campo Santo, nome dado ao jardim que funde, em um cemitério, belas paisagens e arquitetura do início do século XX, formando assim um conjunto harmônico. Nesse patrimônio universal da Unesco, há 100.000 sepulturas e a cada ano mais de 2.000 sepultamentos são realizados aqui. É nesse lugar
que estão enterrados os missionários suecos que atuaram no Brasil. Os 100 anos completaram e os que vierem, provavelmente nós não estaremos mais aqui, estaremos também com eles na glória. Os obreiros brasileiros foram conhecer o local. Estou aqui representando toda a minha família, que está espalhada no Brasil todo, fazendo a obra do Senhor. E eu fico até emocionado em falar isso, mas para mim é uma alegria muito grande. Só vindo aqui, só vivendo isso, para poder realmente relatar, reproduzir melhor. Com certeza estamos emocionados. Estamos emocionados, estamos felizes e estamos alegres e seja glorificado o nome do Senhor para sempre. Que Deus abençoe a Suécia, que volte a ser aquele país alegre e feliz no Espírito Santo de Deus. Ao redor do túmulo de Gunnar Wingre e Daniel Berg, os pastores Anísio Nascimento, Joel Freire da Costa e José Wellington Bezerra da Costa relembraram a obra dos pioneiros. O Brasil, mais uma vez, demonstrou in loco a gratidão de todos nós para a Igreja Mãe, que é aqui, a Igreja da Filadélfia, e ao atual pastor, nosso querido irmão Nicolas, que nos recebeu. Então nós, brasileiros, continuaremos orando pela Suécia, junto com os nossos irmãos, evangelizando o Brasil e o mundo em nome de Jesus. A visita transformou-se num culto em ação de graças pelos feitos notáveis do Senhor através dos missionários no Brasil. Foi um momento de emoção e louvor. Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Não tem como não se emocionar com essa matéria. Você percebeu como é que o sol brilhou no túmulo dos nossos missionários? Vou contar para você agora alguns bastidores dessa matéria. Na semana em que nós íamos para a Suécia, o nosso cinegrafista não pôde ir. Naquela mesma ocasião, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus tinha comprado a sua primeira câmera Full HD, de alta definição. E eu abro um parênteses aqui para lhe dizer o seguinte: a cobertura da festa dos 50 anos das Assembleias de Deus no Brasil foi gravada com película, uma gravação tanto amadora para os padrões de hoje, mas foi feito um registro em película. Nos 100 anos fizemos o registro em Full HD. E agora, quando a igreja vai completar 110 anos, temos a possibilidade de gravar tudo em 4K ou 8K, se tivermos condições para isso. Percebeu como é que o tempo passa, como é que as coisas evoluem? Voltando aqui, naquela época a CPAD tinha comprado a sua primeira câmera Full HD. E como o cinegrafista não podia ir, eu tive de aceitar o desafio de ir e tentar fazer as imagens, aquelas imagens que você viu na matéria, e ainda produzir toda a reportagem. Foi um trabalho duplo, de repórter e cinegrafista. O que eu encarei com o maior amor, com o maior desafio. E, queridos irmãos, eu fui lendo e orando no avião. Quase 20 horas de voo, e eu li, reli o manual, testei a câmera dentro do avião e fui pedindo a Deus que me iluminasse e me abençoasse. E graças a Deus eu pude fazer o trabalho que vocês acabaram de ver. Isso foi glorioso para mim. Outra coisa importante e interessante do bastidor é que a gente teve momentos de muita oração ao longo da viagem. Nós tivemos momentos marcantes porque a emoção é muito grande de estar percorrendo os caminhos que os nossos pioneiros assembleanos seguiram. Um outro momento glorioso também foi perceber o quanto a igreja sueca mudou, como ela avançou, como ela cresceu. Na época ela tinha jornal, já tinha transmissão pela televisão dos cultos. Hoje, há quem diga que a igreja sueca carece das nossas orações para que haja um reavivamento naquele país. E eu concordo com isso. Precisamos orar por ela. Um dos pontos marcantes da visita dos brasileiros à Suécia foi a passagem pelo Skogsgikoguten.
Sentado à frente do túmulo do Gunnar Wingre e do Daniel Berg, eu fiquei pensando sobre vários aspectos da vida desses homens. E eu quero compartilhar com você hoje cinco aspectos que marcaram as minhas reflexões. O primeiro deles é que Gunnar Wingre foi um homem extremamente proativo, bem como Daniel Berg. Nós podemos ler na agenda do Gunnar Wingre do ano de 1912 que ele foi capaz de deixar aquilo que estava fazendo para ir em busca de um local onde estava acontecendo um avivamento. Ele andou por Chicago e várias outras localidades, foi à conferência, uma conferência muito importante, onde ele ouviu sobre a doutrina do Espírito Santo. Na sequência, ele começou a buscar e recebeu o poder pentecostal. Então, ficou para mim esse ensino diante do túmulo do Gunnar Wingre, que nós precisamos ser crentes proativos na busca ao Senhor. Aliás, a Bíblia nos manda buscar com zelo os melhores dons. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12:31. O segundo aspecto que me chama a atenção nos nossos missionários é que eles acreditaram no chamado. Gunnar Wingre e Daniel Berg foram ordenados por William Durham como missionários para o Brasil. Fizeram várias andanças pelos Estados Unidos, mas eles acreditaram no chamado. Não abriram mão da fé na profecia que ouviram e seguiram em frente. Eles lutaram com bravura contra inimigos poderosos e alcançaram o objetivo. Graças a Deus, eles acreditaram no chamado. 1 Tessalonicenses 5:24 explica o porquê. Vejamos: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, é muito importante acreditar no chamado. Dedicação. Os nossos missionários foram extremamente dedicados. E quanto mais eles se dedicavam ao Senhor nosso Deus, mais sinais, maravilhas e prodígios aconteciam na vida deles, ou através deles. Mais pessoas eram alcançadas, mais pessoas eram batizadas no Espírito Santo e mais esse ciclo de dedicação acontecia. Quanto mais sinais, quanto mais maravilhas, eles mais se dedicavam, mais se envolviam com o reino de Deus. E essa é uma lição profunda que eu aprendi diante do túmulo dos nossos pioneiros. Nós devemos ser cada vez mais dedicados, cada vez mais envolvidos, cada vez mais completamente entregues à obra do Senhor, nosso Deus. E isso não quer dizer, se você não atua num ministério, numa igreja, que você não seja dedicado. Ou melhor, mesmo que não atenda a nenhum ministério, mesmo que não atue em nenhum ministério, você precisa e eu preciso ser mais dedicado. Porque quanto mais dedicado, mais intimidade e comunhão nós temos com o Senhor, nosso Deus. A total dedicação dos nossos missionários aconteceu por causa da leitura de Colossenses capítulo número 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Que maravilha esse texto, né? Encorajamento para minha e para sua alma. Os nossos missionários se mantiveram puros por conta da palavra de Deus. É ela que nos santifica, é ela que nos purifica, é ela que trabalha em nosso interior. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os nossos missionários viram a ação de Deus. A Assembleia de Deus no Brasil vê a ação de Deus. Por quê? Porque se santifica, porque trabalha, porque vive em pureza. E esse é um grande exemplo para mim e para você. E esse ensino fica para mim e para você. Aquilo que fazemos, fazemos para a glória do Senhor nosso Deus,
para que o nome dele seja exaltado e para que a nossa alegria se torne cada vez mais ampla e completa na presença dele, colhendo frutos e frutos que permanecem, frutos que saltam para a vida eterna. Eu quero contar então para você agora como que a luz brilhou sobre o túmulo de Gunnar Wingre e Daniel Berg. Bom, quando estava gravando lá no cemitério, eu percebi que muitas nuvens estavam passando com uma velocidade incrível, né, à frente do sol. Então, hora ficava com sombra, hora ficava com muito sol. E ao perceber aquilo ali, eu posicionei a câmera e fiquei aguardando o momento em que essa velocidade ia aumentando por conta da força do vento. E não é que no determinado momento a luz brilhou sobre o túmulo? Eu fiquei muito feliz de conseguir ter feito aquela imagem. Foi para mim realmente motivo de grande júbilo e alegria e deu uma finalização bem bacana à matéria. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu compartilhar, muito obrigado pelo seu comentário. Eu fico muito feliz de poder trazer das experiências da minha vida profissional algumas mensagens, algumas lições para o nosso dia a dia. Que o Senhor nosso Deus te abençoe rica e abundantemente. E no próximo programa eu vou falar de um outro aspecto a respeito da Suécia. Muito obrigado e que Deus te abençoe grandemente.